Estamos de volta com o programa Circuito Aberto, esse primeiro programa de 2016, sábado, dia 2 de janeiro. Hoje, nesse programa especial, recebendo aqui o ex-deputado, advogado e ex-deputado Dudimar Pachuba. E vamos falar nesse bloco sobre a questão partidária, esse sistema partidário brasileiro que é muito vulnerável, é muito frágil e coloca, às vezes, em situação difícil, pessoas que há anos é filiado de um partido, que é presidente, inclusive, do diretório municipal, como era o caso da prefeita, e de repente se vê apeada da direção do partido e o partido vai para outras mãos. Você foi vítima disso no PV, né? Essa mesma situação que a prefeita está passando agora, você passou no PV, Sim. Com a diferença de que naquela oportunidade você não teve tempo hábil que a prefeita está tendo agora para procurar uma nova sigla para poder sair candidato, né? Fui. E naquela altura do campeonato, você falou há pouco, não nos deixou tempo mais para que nós pudéssemos nos recuperarmos e buscar a solução para o golpe. Aquele foi um golpe de mestre. Eu anoiteci. O partido era o PV. PV, eu era o presidente dessa malfadada chamada comissão provisória do partido, que isso é um absurdo. Você vai falar sobre essas fragilidades partidárias, ela começa na comissão provisória. Porque a comissão provisória é como se você tivesse segurando uma fatia de bolo o nome já diz, que né? você Provisório, não vai comer. Né? Você está segurando ali, mas alguém tem que dizer, olha, tu vais pegar essa fatia de bolo e você vai entregar para fulano de tal no momento oportuno. Isso que é uma comissão provisória. Isso que é. Então, em 2004 aconteceu isso, eu anoiteci. Não só eu, não era só eu. A responsabilidade maior era minha, enquanto presidente do PV municipal, mas existia até pessoas que estavam com mandato e que precisavam renovar o mandato, tentar renovar o mandato. E nós anoitecemos como presidente do PV e candidato a vereador, e amanhecemos sem partido, amanhecemos sem candidatura, amanhecemos sem absolutamente nada e sem tempo hábil para nós nos recuperarmos disso. Então, com relação ao prefeito, eu dizia que ela ainda teve foi sorte, porque me parece que o golpe não foi de mestre, não. O golpe foi ainda de amador. Porque se isso ocorre em abril, por exemplo, quando já extrapolado o tempo para alguém estar afiliado a um partido com possibilidade de concorrer, a possibilidade da prefeita vir concorrer à eleição era zero. Praticamente nenhuma. E o PROS também agora, eu ouvi um comentário de que também tentaram tirar o PROS das suas mãos, né? Recebi um telefonema da executiva nacional do partido perguntando se era para registrar no TSE aquela comissão que havia sido enviada para Brasília. Eu não havia enviado comissão alguma, perguntei os nomes, né? Quais eram os nomes que compunham essa comissão. E quando me foi repassado, para minha surpresa, não conhecia os nomes. Conhecia porque todo mundo se conhece aqui em Itaituba, mas não conhecia nenhum deles como filiado ao PROS. E nem alinhado politicamente com você. E principalmente filiado ao PROS, porque eu penso assim, para alguém tomar conta de um partido, fazer parte da comissão provisória, primeiro ele tem que se filiar. Primeiro ele tem que se filiar para posteriormente ele ser nomeado para um cargo, né, da executiva, de uma comissão provisória municipal de um partido. E essas pessoas não eram. Até alguns nomes, posteriormente, hoje não tem mais segredo na política, antes tinha, hoje não, você acessa tudo. Está aí o sistema do Tribunal Superior Eleitoral aí que você pode ter acesso. E eu, até por curiosidade, eu milito na política, né, apesar de não estar exercendo cargo algum, mas quem milita na política gosta de saber os pormenores, as questões de bastidores. E eu fui verificar e alguns dos nomes que hoje compõem a atual comissão provisória do PSD também faziam parte dessa nova comissão provisória do PROS. Ou seja, eu presumo que foram o mesmo grupo político, as mesmas pessoas que estavam mexendo nos pauzinhos. Só que com relação ao PROS, eu fui um dos fundadores do PROS. Né? O PROS nasceu com 21 deputados federais
e eu tive a coragem, a ousadia, isso reconhecida pelo próprio Helder, quando foi candidato ao governo do Estado, de sair do partido que estava no poder no Estado, era o PSDB, né, sair do PSDB, e a nível nacional tem a relevância também que tem, uma possibilidade de a curto prazo também vir fazer um presidente da República, e fui para um partido recém-criado. Então foram 21 deputados que optaram em sair do partido de origem para ir para o PROS recém-criado e, com isso, levar tempo de televisão, horário político, e também levar parte do fundo partidário para o partido. Então, há por parte do presidente nacional do PROS essa consideração, esse respeito, esse conhecimento, uma pessoa que eu convivi durante vários meses também, anos, até lá em Brasília. Então, ele não iria, de forma alguma, fazer algo que envolvesse o PROS, principalmente aqui no município de Itaituba, onde eu moro e resido, sem antes me consultar, sem antes saber que tal, Pachuba, é dessa forma ou não. Tu estás concordando com isso? Alguém te procurou? Foi negociado? Foi conversado? Mas não, meu amigo, é na rasteira, sabe? É na calada da noite. Então, com o PROS, felizmente, eu consegui reverter e não deixar que esse absurdo ocorresse. Agora, essa questão, por exemplo, a prefeita, ela está ainda afiliada ao PSD, mas ela vai ter que escolher uma outra sigla partidária para disputar as eleições, porque ela não vai estar liderada por militantes políticos que não são afinados politicamente com ela, porque ela no PROS, no PSD, ela não vai ter a vaga para disputar a prefeitura de Itaituba. Ela precisa ir para uma outra sigla. A questão é que, nesse momento, qual é a sigla que vai dar segurança para a prefeita de que ela vai poder concorrer nas eleições desse ano, agora de 2016, sem sobressaltos? Pois é, eu não tive oportunidade de conversar com a prefeita pessoalmente esse respeito. Portanto, não ouvi dela o que ela pensa fazer, de que forma ela vai conseguir resolver essa equação política partidária. Esse risco, né? Claro, há risco, principalmente, né, no momento de fragilidade política partidária que nós estamos atravessando. Aqui, partido político não tem respeito mais pelo filiado. Não importa se você é prefeito, não importa se você é deputado, não importa se você seja o que for. No momento em que o partido acha que você não serve mais para uma composição de alianças do partido, ou mesmo interesses, às vezes, ali momentâneos, ele descarta como se você sequer pertencesse ao partido. Aquele tempo de dizer, olha, fulano de tal, nasceu e morreu sendo da Arena, sendo do... Qual era o outro? PDS, né? Era PDS, Arena e PDS, né? Pois é, Arena e PDS. Então, nesse tempo já não existe mais. Era um orgulho você iniciar e terminar no partido. Eu acho que hoje a vantagem, hoje o político admirado é o que amanhece num partido e anoitece no outro. Só para corrigir, porque as pessoas que estão nos assistindo, com certeza, era Arena e MDB, né? Que a Arena depois virou PDS. Foi. Era isso. Né? Era, Arena e MDB. Mas então, a prefeita agora ela vai ter que optar por uma nova sigla e vai ter que levar com ela todas as pessoas que estavam no PSD, o que não deixa de ser um prejuízo enorme para a prefeita, porque ela estava muito identificada com o partido, inclusive com o número do partido, e agora vai ter que migrar para uma outra sigla, inclusive com alguns prejuízos, né, de tempo na propaganda eleitoral. Essa mini-reforma que foi aprovada no Congresso, ela altera, né, a questão de prazos de campanha eleitoral e tempo. Né? Agora o prazo encurtou mais, é apenas 30 dias de campanha na política. Né? Só voltando ao assunto, Eliane, PSD, para que eu possa finalizar minha opinião com relação a isso, eu penso que nessa situação perde Eliane e perde PSD. Você falou que o PSD, a Eliane estava bastante identificada com o PSD, eu diria que vice-versa. Né? Quem trouxe o PSD para cá foi a Eliane. A história começou com ela, né? E de cara já lhe deu uma prefeitura. Qual foi o partido que você já viu surgir aqui em Itaituba ganhando logo uma prefeitura? De início uma prefeitura. Então, veja a relevância que
A Eliene, a prefeita Eliene, também deu para o PSD aqui. O PSD teria esse tamanho se não tivesse feito uma prefeita aqui em Itaituba. E naquela oportunidade, até por causa da desestrutura do partido recém-criado, qual a ajuda, qual a colaboração que o PSD emprestou a Eliene? Diria que nenhuma. Nenhuma. Então, no momento que ocorre isso, é ruim para a Eliene, está muito identificada com o número 55, o PSD, o grupo político, o apoio a nível de Assembleia Legislativa pelo deputado Júnior Ferrari, o apoio a nível de Câmara Federal, né, Câmara dos Deputados, através do deputado Passarinho. Mas, por um outro lado, você vê que o PSD, com a saída da Eliene, a tendência é que haja um desmanche muito grande nos filiados, me parece que tem mais de 1.000 filiados. Vai ser completamente esvaziado, né? Esvaziado. Então, para analisar, a não sei que o PSD também tenha algum projeto de lançar a candidatura que a candidata não seja a Eliene. Porque se não for assim, o partido muda para pior. O partido, ainda que venha apoiar uma candidatura de um outro partido, ele fica fragilizado. E normalmente os partidos, quando mexem a pedrinha no tabuleiro, eles mexem para ficar cada vez mais fortalecido. Nesse caso... Não ocorreu. O efeito foi o inverso. É o inverso, né? E, por exemplo, o PSD vai integrar esse arco de aliança com o PMDB. Quer dizer, pode acrescentar alguma coisa no tempo de televisão, mas politicamente, votos mesmo, não vai dar nenhum. Né? Porque são pessoas que já estavam no grupo que vão agora migrar para o PSD. Bom, mas tempo de televisão, né? A questão da reforma, essa mini-reforma, e bem pequena mesmo, ela mexeu com alguns pontos, né, na campanha eleitoral. Um deles é a questão do prazo, né, de campanha, que encolheu bastante, né? Pois é, na minha avaliação, foi uma das poucas mudanças que veio beneficiar esse equilíbrio na eleição que tanto nós cobramos. Porque a partir do momento que diminui o tempo na televisão, diminui também os custos. Porque você é homem de televisão e sabe que se você precisa colocar um programa no ar durante 60 dias e de repente precisa colocar só na metade por 30 dias, o custo disso vai ser muito menor. Com certeza. E outra é questão de campanha mesmo, a campanha de rua, que agora encurta para 45 dias. Eu não sei se o Ministério Público, esses órgãos de controle, esses órgãos que fiscalizam a própria sociedade civil, vai ter como evitar a chamada campanha extemporânea. Nós ainda estamos no início de janeiro e nós já estamos vendo praticamente uma campanha aí na rua. Já está na rua. E a tendência é que isso, né, cada vez mais, vá aumentando. Então, você sabe que em julho já ocorre o registro das candidaturas. E normalmente, até por hábito, né, a partir do momento que as campanhas eram registradas, estaria já liberadas a campanha, né? A campanha de rua, a campanha do porta em porta, enfim, da distribuição de material de campanha, tudo. E agora não, são 45 dias. De que forma vai ser freado isso? De que forma vai ser fiscalizado isso? De que forma você não pode ter, por vias transversas, ainda o desequilíbrio entre quem tem um poder econômico acima da média e quem não tem poder econômico algum. Quem vai para a rua, quem vai fazer a campanha, quem vai convencer, persuadir o eleitor, conquistar o voto do eleitor através de propostas, através de ideias, através de plano de governo, enfim, da forma como está na lei para se fazer campanha eleitoral, para se fazer política eleitoral. Já que você falou em recursos, essa mini-reforma também, ela limita bastante essa questão de recursos para a campanha. Há candidatos que faziam gastos astronômicos aí para se eleger. Isso também agora essa mini-reforma também deu uma freada, inclusive proibindo doações da iniciativa privada para candidatos, né? Foi proibido da pessoa jurídica, né? Iniciativa privada da pessoa jurídica. Por exemplo, a pessoa física, ela pode doar. E é óbvio que isso aí vem diminuir muito esse grande... Mas as doações de pessoas físicas são doações bem mais
menores, são bem menores, aliás, do que a pessoa jurídica, né? Porque o grande problema estava nessas doações de grandes empresas, né? Porque há uma limitação de percentual sobre o que é declarado para a Receita Federal. E nós sabemos que o brasileiro normalmente não tem o hábito de declarar que ganha muito. E, consequentemente, se ele não tem esse hábito, ele vai também que adquirir o hábito de não doar muito também para o candidato que ele queira ajudar. Mas, mesmo com todas essas limitações, ainda eu vejo essa questão do encurtamento do tempo, tanto de televisão quanto de campanha eleitoral, o fator que melhor venha contribuir para que a gente não possa, para que a gente tenha condições de diminuir essa farra de distribuição de dinheiro em campanha política. Porque o prazo é pequeno. É verdade. Quando o candidato quer se estruturar, montar comitê de campanha, contratar cabo eleitoral, tudo isso, se ele não tiver feito isso com muita antecedência, ele vai ter no mínimo ali, uns 20 dias para fazer uma campanha, digamos assim, a todo vapor, com o acelerador mesmo, o pé do acelerador lá embaixo, para que ele possa suportar. Senão não vai ter recurso que ele possa ter, que venha suportar esse gasto repentino e alto que ele precisa ter. Bom, mas vamos falar agora sobre um assunto que a gente eu comentava até antes do programa iniciar, que são os recursos oriundos de emendas parlamentares que foram alocadas no orçamento da União e que ainda estão sendo liberadas mesmo um ano depois de você ter deixado o Congresso Nacional. Quer dizer, são emendas. Agora, nessa semana, a prefeita fez a entrega de um caminhão e um trator, ainda a emenda para a construção da Rua Modelo, que eles estão chamando, a 23ª Rua, e outras emendas que estão aí, Paço Municipal, e outras emendas que estão aí para os recursos para serem liberados. Isso mostra o resultado de um parlamentar comprometido com o seu município, com a sua região. E, além de Itaituba, tem emendas para outros municípios, né? Tem, para todos os municípios da região sudoeste do Pará. Rurópolis, Aveiro, Trairão, Novo Progresso, Jacareacanga, principalmente Itaituba, né? Wellington, essa questão do recurso decorrente de emendas parlamentares, que é o recurso que o parlamentar tem controle, tanto o vereador quanto o deputado estadual, o deputado federal e o senador da República, é bom que Itaituba saiba disso, porque aqui nós elegemos de 4 em 4 anos senadores, ou ajudamos a eleger, não é ajudamos isso? A eleger, com certeza. Com certeza. Tanto é que agora, na próxima... Em 2018, vamos renovar eleger 2 terços, né? Você tem lembrança de algum real que tenha chegado aqui em Itaituba trazido por algum senador? Não me lembro. Honestamente, não me lembro. O senador ele recebe a mesma quantidade, ou seja, ele tem o mesmo volume de recurso para emendar que o deputado federal tem. Nós nunca recebemos recursos, nós nunca recebemos nem para serviço público, nem execução de obra de senador nenhum aqui em Itaituba. Então, eu sempre digo que a atividade parlamentar ela é muito ingrata com relação a isso. Tanto é que eu presto solidariedade aos vereadores, eu presto solidariedade aos deputados estaduais, porque só sabe aonde o sapato aperta quem calça um sapatinho apertado. E o parlamentar, eu diria que de toda atividade pública, ele é esse que calça esse sapato apertado. E o retorno do trabalho de emenda parlamentar, ele depende de um trabalho bastante longo e bem feito, porque ele não depende só do parlamentar. Eu posso colocar N recursos para tudo quanto é atividade aqui em Itaituba e nada desses recursos chegarem à sua finalidade final, né, ao seu desiderato mesmo, ao seu objetivo, que é a entrega ou dos equipamentos comprados com esse recurso ou mesmo com a execução das obras. Porque depende de um projeto bem feito, depende de um plano de trabalho bem feito, depende da adimplência, se não for verba de saúde, de educação do município, depende da adimplência do município, para que finalmente a gente tenha esse recurso cumprindo o seu papel, que é entregar essa obra pública ou esses equipamentos à população, ao contribuinte. E é isso que tem ocorrido com relação, principalmente, ao município de Itaituba.
Por isso que eu sou grato aos gestores que contribuíram para isso, para que essas emendas hoje pudessem efetivamente ser transformadas nesses equipamentos e nessas obras públicas que virão beneficiar parte significativa da nossa população. Além dos recursos aqui do Paço Municipal, que a obra está em andamento e foi liberada agora, segundo informações que eu tive, foram liberadas agora, a primeira medição da obra, que dá em torno de R$70 mil, mas já tem uma outra medição também para ser paga, que vai fechar em 200 e pouco, quase 300 mil. A emenda ela é de R$1 milhão, né? É. Além dessa emenda, tem a da 23ª Rua e outras. Quais são as outras? Tem a da 23ª Rua, tem uma emenda... O valor da 23ª Rua é de R$1 milhão também? R$1 milhão também, R$1 milhão. Tem a da Feira da Joil, a padronização da 16ª Rua, que eu diria que é uma das emendas que mais me orgulharam em ter conseguido. O trabalho também do projeto foi muito bem feito aí pelos técnicos da Prefeitura. O plano de trabalho já foi aprovado. Então, é questão de tempo nós termos uma feira decente, uma feira que cause orgulho, nos cause orgulho, como algumas coisas aqui em Itaituba vinham ocorrendo. Outro dia eu fui, só não botando seu raciocínio, outro dia eu fui ali em Santarém, precisei em Santarém, e fui de lanche. É uma vergonha aquele porto ali de Santarém. Comparado com esse nosso hidroviário aí, é motivo de orgulho. Nós batemos no peito e dizer, Santarém, queria vergonha, vem aqui com Itaituba aprender como é que se faz. E é uma das coisas que eles realmente sentem inveja daqui da gente de Itaituba, é o terminal hidroviário, realmente. É muito deficiente, né, aquela situação dele lá. Temos a situação, você falava a respeito do recurso, temos a situação da 23ª Rua que você falou já, temos essa situação da feira da 16ª, padronização da 16ª, são R$500 mil. Você viu o projeto? Conhece o projeto? Você viu o projeto? Eu vi o projeto. Como é que deve ficar? As barracas padronizadas. As barracas padronizadas. Tipo assim, ver-o-peso em Belém? Um ambiente onde o agricultor vai chegar do interior e ele vai ter acesso, tipo assim, um vestiário de estádio, por exemplo. O jogador de futebol chega, vai para o estádio, toma banho, veste o uniforme, coisa e tal, e vai para o campo de futebol bonitinho. Assim vai ser a nossa feira. Nós não vamos ser atendidos por nego todo suado, da forma como chegou do trabalho, até porque não tinha onde tomar um banho, não. Vai estar com jaleco lá, totalmente identificado, que ele é o produtor rural, que está vendendo seu produto ali na feira. As bancas altamente padronizadas. No final da feira, a feira vai ser recolhida. É óbvio que vai ser feito também um trabalho de urbanização, de limpeza, aonde vai ser recolhido e depositado lixo. A questão da higiene também do produtor rural, que nós nos preocupamos bastante com isso, os técnicos da Prefeitura que elaboraram o projeto também. Então, são R$500 mil que serão, eu diria que, exemplarmente usados, né, em benefício do produtor rural e nosso também. Nosso benefício também. Do consumidor. Hoje, você vai naquela feirinha ali, você fica até meio na dúvida. Será que eu vou comprar um produto aqui e eu tenho a garantia de que a qualidade desse produto está boa, que eu posso consumir sem risco nenhum? E uma outra coisa também que eu sempre questiono ali é um amontoado de pedaços de madeira que eu não sei como aquelas pessoas conseguem identificar todo sábado o que é dele para não montar sua barraquinha ali. Quer dizer, é uma vergonha aquilo ali do jeito que está. Além disso, também tem uma emenda para o Barracão da Joil, né? O Barracão da Joil tem uma emenda para construção de criatórios de peixe nas comunidades atingidas, tanto pela barragem do Tapajós, quanto pelos portos daí do Miritituba. Uma emenda também para recuperação, né, para modernização do abrigo dos velhinhos, que isso aí é essencial, a gente vê o quanto sofrem, né, nossos idosos aqui em Itaituba, e terão um local decente para dançar, que eles tanto gostam, enfim, Tem ainda 2 kits agrícolas, né? 2 kits agrícolas. Esse recurso ele foi
encaminhado para o governo do Estado. Foi na época que eu era do PMDB e havia aquela cantilena, né, aquele convencimento de que colocando para o governo do Estado demorava muito menos do que se colocasse diretamente para o município. Toda era conversa fiada. Mas, felizmente, os equipamentos foram adquiridos. No dia da entrega do trator, eu conversava com a prefeita e ela falou que o próximo evento será já para entregar também esses 2 kits agrícolas, que ela está aguardando somente a data do chamado em Belém para ir receber esses 2 kits agrícolas. É o trator Jirico, né, chamado, com todos aqueles implementos para aradar a terra. Bom, e o governo do estado nos deu um presente para esse final de ano, um presente de grego, que é a questão desse aditamento de prazo para a conclusão da obra do hospital regional, né? Quer dizer, uma obra que já estava atrasada e o governo ainda alongou o prazo agora para 2017, março de 2017, né? Quem estava esperando contar com o hospital regional agora, porque nós vamos ter problemas de questão de saúde já agora em 2016, com certeza que o governo deve licitar essa hidrelétrica de São Luís, quer dizer, os nossos problemas na área de saúde elas vão aumentar de forma vertiginosa e cada vez mais acumulando nesses hospitais, e ainda o governo vem com esse aditamento de prazo, né? Quer dizer, ninguém esperava por essa mais, né? Essa obra do hospital ela tem me preocupado. Ainda quando eu fazia parte da base do governo do Estado, eu sempre questionei. O questionamento começou desde o local onde foi escolhido, né? Nós perdemos a única praça de esporte que Itaituba tinha e o motivo, a justificativa foi a mais inconvincente possível. É de que teria que se construir um estádio na vitrine, teria que se colocar, aliás, o hospital, onde todo mundo enxergasse. E, de fato, ali a gente enxerga, quem passa ali na rotatória não tem como enxergar ali o hospital. Mas o preço foi muito alto, né? Nós perdemos o estádio, hoje nós não temos mais como sequer sonhar com o estádio a curto prazo, a médio prazo. Eu vejo vocês da imprensa, você, Wellington, que tanto gosta de esporte, o sacrifício que vocês fazem para cobrir, né, hoje um campeonato tão deficitário como é o campeonato itaitubense, que já foi motivo de tanto orgulho, né, e que nos deu tantas glórias, tantos nomes tão bons aí na prática do futebol. Mas uma outra situação também que me tem preocupado, e aí já decorrente da construção, é com relação aos valores. Porque qualquer leigo sabe que uma obra só é licitada depois que o aporte do recurso está devidamente garantido no orçamento, apartado já de todas as contas para ser destinado àquela finalidade. E lá tem uma placa que não deixa mais a dúvida, que esse recurso seria na ordem de 120 milhões. Então, como justificar um aporte de recursos, já que já está no 4º aditamento não de prazo, aditamento mesmo de recurso, agora, né? Pois é, aditamento pecuniário, e que certamente ainda virão outros por aí. Se eu não me engano, foi um de 3 milhões, depois mais outro de 5, mais outro de 4, mais outro de 3, ou seja, já foi os 120 milhões, a gente presume, porque se foi aditado é porque não tinha mais dinheiro. Então já foi embora os 120 milhões e mais essa outra quantidade, 6 mais 9, mais ou menos uns 15 milhões. Então já está em 135 milhões. E nós, sinceramente, com o olhar de leigo, logo dá para perceber que ali se chegou a uma conclusão, ali ainda não chegou a 50% a construção daquele prédio. Então tem muito dinheiro ainda para assumir ali. No último diário da obra que eu vi, que foi fornecida para o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, estava em 30% da obra. 30%, né? Muito da pouco, obra. né? Muito pouco. De lá para cá, se andou muito, andou 15%, talvez 20%, quer dizer, deve estar na metade da obra. Muito pouco. Muito pouco. Wellington, mas o que eu vejo, e aí não é puxão de orelha, é muito longe disso, mas eu gostaria que os nossos representantes, principalmente na Assembleia, eles tivessem um comportamento mais afoito, mais incisivo do ponto de vista da fiscalização. O parlamentar, a atividade parlamentar, ela não pode ficar única, exclusivamente adstrita a conseguir recursos, a ir lá
a conseguir com o governador, que o governador traga isso, traga aquilo, até porque o governador não vem fazer a obra, não é isso? É. O governador ele licita, ou determina que seja licitado e posteriormente contratado uma empresa. Senão vai ocorrer que esses recursos vão desaparecendo e são obras que vão ficando aí um cemitério de obras inconclusas. Nós temos o problema sério das duas escolas, que o pessoal fala muito na do Miritituba, mas tem uma aqui que até o terreno foi vendido, foi ocupado e que não existe mais. São duas escolas aí que nós estamos perdendo praticamente. As duas escolas padrões mesmo, de nível de segundo grau, de nível médio, que nós não a expectativa de conclusão hoje é zero. E de uma necessidade enorme para a população, né? Que é de Miritituba e daquela outra parte da cidade que o pessoal tem que atravessar a Transamazônica para estudar numa escola de ensino médio. Né? Então, a Cozampa, que muito dinheiro já foi consumido aí, eu vejo hoje... Felizmente, uma empresa, me parece que séria, trabalhando aí, afinal de contas, eu passo todo dia ali e vejo todo dia bastantes funcionários trabalhando, então já nos dá um certo estímulo, né, de haver com um olhar um tanto quanto otimista de que possa vir a ocorrer a conclusão dessa obra. Mas o que está faltando é a fiscalização. Eu lembro que quando eu estive deputado federal, vários gestores não gostavam, muitos até recebi telefonema mal criados mesmo, falando horrores a meu respeito, porque não estavam acostumados com isso. Eu acho que se o gestor trabalha sério e quer ver o desenvolvimento do município em que ele administra, que ele está à frente da gestão, ele tem que chamar o parlamentar para que o parlamentar lhe auxilie, para que o parlamentar possa também auxiliar em termos de fiscalização. E eu creio que muitos desses recursos que foram alocados através do meu trabalho como parlamentar, hoje eles só estão chegando ao final mesmo, ao seu objetivo final, em razão dessa fiscalização que eu fiz. É o trabalho, eu diria que é o ônus, né, do que o parlamentar paga. Porque ninguém gosta de fiscalizar e nem gosta de ser fiscalizado. Mas é a nossa atribuição. O parlamentar, ele recebe para isso, para fiscalizar. Se incomoda, mas ele tem que fazer o papel dele. Quem tem responsabilidade não pode fugir disso, não pode fugir desse compromisso. Né? E hoje é com muita alegria que a gente vê o quanto isso foi, esse trabalho foi essencial para que nós pudéssemos entregar para a população que tanto precisa. Por exemplo, eu nunca tinha visto uma alegria tão grande no olhar do colono, no olhar do agricultor, no olhar do comunitário com relação a esses equipamentos, principalmente esse trator. Porque eles viviam quase que humilhados. Às vezes precisavam fazer uma vaquinha para conseguir 1 hora de trator, 2 horas, ou que um determinado empresário que tivesse uma propriedade próxima da dele contratasse um trator para melhorar, para minorar um pouco o problema dele. E agora é o poder público que tem um trator que pode colocar à disposição desses agricultores. E a satisfação deve ser mútua, né? Porque o gestor, com certeza, se sente muito satisfeito e gratificado ao entregar um bem desse, assim, de uma utilidade tão grande como essa. A gente está chegando ao final do nosso programa. Expectativas para 2016, o que você pensa? Qual é a mensagem para a população nesse início de ano? Olha, Wellington, mais uma vez agradecendo a direção da emissora, agradecendo o Ivan, agradecendo o Marlúcio, agradecendo você, todos os técnicos, todos os outros apresentadores aí, meu amigo Fleury, que eu tanto admiro e tanto gosto, mas lhe dizer, Wellington, que 2016 ele cria uma boa expectativa. Eu gostaria que operações tipo a Lava Jato, ela disseminasse no Brasil de ponta a ponta, para que nós pudéssemos mais rapidamente dar uma resposta para a sociedade. Porque, diferentemente de que algumas pessoas pensam, eu vejo que o Brasil ainda tem jeito. Desde que nós nos livremos o mais rapidamente possível de maus políticos, de maus gestores, de maus agentes públicos. Mal no sentido mesmo de ser extremamente gananciosos, extremamente desonestos, pessoas que não têm compromisso nenhum com o interesse público, não têm compromisso nenhum com o bem público,
olham única e exclusivamente para o próprio umbigo. Então, pessoas com esse perfil, com essa característica, não podem permanecer na vida pública. E nós, eleitores, nós, população, nós, povo, nós temos que dar resposta, porque o dinheiro sai do nosso bolso. É o contribuinte que paga de maneira direta, de maneira indireta, esses boas-vidas, esses assaltadores, assaltantes dos cofres públicos. Você falou em roubalheira, não foi? E a roubalheira é palavra. A roubalheira no país, ela está desenfreada. E essa iniciativa do Ministério Público Federal, que redundou no Lava Jato, na chamada Operação Lava Jato, que outros juízes, igual esse juiz lá do Paraná, apareçam com a mesma determinação, com a mesma coragem, enfrentando os poderosos, colocando atrás da grade quem realmente precisa ficar atrás das grades, para prestar conta, para dizer de que forma roubou, para onde foi o dinheiro, quem participou desses malfeitos, e nós possamos alcançá-los e, aos poucos, livrando o país de ponta a ponta desse tipo de pessoas com essas características. Se nós conseguirmos avançar nesse sentido, o Brasil tem riqueza suficiente e tem pessoas inteligentes, pessoas honestas, pessoas determinadas, pessoas compromissadas com o bem público e com interesse comum para que nós possamos colocar o país nos trilhos, colocar o país no jeito. E com isso, se a nação, se o poder central der o exemplo, isso vai ser seguido pelos estados e vai ser seguido pelo município. Que isso sirva também aqui para o nosso município, que nós possamos ouvir as propostas dos nossos candidatos na eleição de outubro e possamos, mais uma vez, fazer uma reflexão, analisar, comparar, porque nós temos que dar o próximo passo, e o próximo passo ele tem que ser bem dado, porque depois, se nós nos arrependermos, eu acho que esse arrependimento vem tarde, e nós não temos mais como nos reerguermos de um passo em falso que nós possamos vir a dar. Tá certo. Eu conversei aqui com o ex-deputado Dudimar Pachuba, advogado, hoje militando novamente como advogado. Muito obrigado pela presença, Dudimar, mais uma vez. E muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou em mais um programa Circuito Aberto. A todos um bom dia, até o próximo sábado.